a gente poder disponibilizar para quem, infelizmente, gostaria, mas não estava aqui. Primeiramente, eu vou me apresentar, meu nome é Ivan, eu estou hoje como vice-presidente do PMI Goiás. A nossa presidente é o Elma, né, representa muito bem esse capítulo, e eu estou aí na alegria de estar como vice-presidente, já está atuando no PMI desde 2015, assumindo algumas posições aí, hoje estou como vice-presidente. Na coordenação da diretoria desse webinar está a Poliane também está presente aí no evento, ela que coordena a diretoria de desenvolvimento profissional, que é a responsável pela execução do webinar, junto com a nossa GP, que é a Emanuele. A Emanuele também está aí pronta. Daqui a pouquinho, Emanuele, eu vou dar a opção de co-host para você mandar alguns links, gerenciar o chat ali para a gente. Daqui a pouquinho eu faço isso. Então, nessa condição, eu queria apresentar o capítulo, apresentar o PMI. Eu sou analista de sistemas, tá? E até um tema pertinente esse da LGPD, porque hoje, como gerente de projetos, eu estou atuando diretamente com os projetos de adequação à LGPD. Então, eu lido aí com vários clientes e diretamente ligado à adequação da LGPD. Então, o papo aí até me interessa também e eu estou muito envolvido com esse cenário. Então, vamos lá, rapidinho, 5 minutos que eu vou falar com vocês, não vou tomar muito tempo, porque a palavra é do Marcelo. Eu queria falar do PMI, né? Todo mundo, quem conhece o PMI, sabe que ele é uma instituição que há 2 anos atrás, em 2019, ele fez 50 anos, e ao longo dessa caminhada aí, ele fomentou muito conhecimento relacionado ao gerenciamento de projetos. Isso foi muito importante, porque a gente criou essas boas práticas através de uma gama de profissionais que contribuíram com o PMI ao longo desses 50 anos aí. Com certeza vão contribuir com mais 50. Qual é a missão do PMI? É promover e ampliar o conhecimento em relação ao gerenciamento de projetos. E hoje nós temos mais de 500 mil de membros espalhados pelo mundo inteiro, mais de 209 países aí, até um pouco mais, esse número aí está até um pouquinho abaixo do que está atualizado. Então, são mais de 209 países, mais de 215 países aí, fomentando o gerenciamento de projetos. O PMI Goiás, ele fez 16 anos, ele está aí desde 2000 e vai fazer 16 anos, né? Desde 2005 o capítulo foi criado em Goiânia e nós estamos aí levando esse conhecimento para a comunidade de Goiás e com um bracinho lá, atuação em Goiás, em Tocantins e também no Mato Grosso, que nós absorvemos, nós estamos junto com o pessoal do Mato Grosso também, tá? Missão do PMI Goiás: promover as boas práticas em gerenciamento de projeto, né, valorizar o profissional e fomentar esse desenvolvimento nas comunidades do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso e Tocantins. Então, nós estamos levando esse espaço do PMI Goiás para todas essas áreas, para todas essas regiões do Brasil. E a grande vantagem de estar hoje online é porque nós estamos falando para o Brasil inteiro. Nós estávamos vendo a lista dos participantes, tem gente de Aracaju, de Contagem, Minas Gerais, do interior de Goiás, Brasília, Belém, Fortaleza. Então, o pessoal está espalhado pelo Brasil inteiro ouvindo a gente falar. Me ouvindo falar agora, que vai ouvir o Marcelo daqui a pouco sobre LGPD. Tá? E aí, eu sempre foco, sempre que a gente vai falar de PMI, a gente nunca pode desassociar do voluntariado. O PMI, a força de atuação do PMI, a força de trabalho do PMI é através do voluntariado. Então, nós enxergamos como voluntários essa opção de crescimento do capítulo, crescimento da gestão de projetos e crescimento profissional. Eu sou voluntário, a presidente do capítulo, a Welma, é voluntária, todos os diretores, GPs que estão alocados dentro dos nossos projetos são voluntários. Então, isso se torna de grande valor hoje para quem está principalmente formando a carreira profissional aí e para quem tem muito o que contribuir. Então, todo o trabalho do PMI é voluntário, é uma oportunidade de você fazer um envolvimento muito bom com o gerenciamento de projetos. Tá? E o PMI Goiás, ele sempre convida para que a gente faça essa ligação de vocês com o capítulo. Então, quem quiser ser voluntário, o caminho é através do site da plataforma de voluntariado, que é essa que vocês estão vendo aí na tela, vrms.pmi.org.
Anota aí direitinho, tira uma foto da tela, porque depois vocês podem acessar lá, fazer os cadastros, tem um monte de vagas lá que dá para vocês se cadastrarem e entrando dentro do projeto para buscar experiência, participar como membro de equipe. Então é um envolvimento que é importante dentro do capítulo. Uma outra forma de você entrar dentro do capítulo, isso aí muita gente sabe, é através da filiação, tá? Ser filiado dentro de um capítulo do PMI, ele traz uma série de benefícios. A filiação ela é uma filiação anual, a pessoa paga o ano inteiro e vai usufruir de uma série de benefícios, principalmente os descontos. Imagina a pessoa que quer fazer uma prova para certificação, o desconto para fazer essa prova, hoje que o dólar está lá em cima, ele é um investimento que paga essa filiação que a pessoa vai fazer durante o ano. Então, uma das portas de entrada é se tornar filiado. Eu sou filiado, os diretores são filiados, então todos nós temos esse benefício de estar aproveitando todas as vantagens que a filiação traz, tá? Guias, acesso às áreas restritas que o PMI oferece, né? Os artigos, descontos, tanto em cursos, em alguns capítulos. Nós, Goiás, também temos parcerias, mas a gente está reformulando aí e fortalecendo essas parcerias. Mas você tem acesso aos guias, aos capítulos, aos documentos, a tudo aquilo que o PMI tem de condição de oferecer de conhecimento para você. Então, é muito interessante ser filiado. Repito, a filiação ela é anual. Então, filiou hoje, por exemplo, daqui a um ano renova-se a filiação. Hoje ela está R$ 637, se não me engano. Tá? Eu acho que é esse valor mesmo. Mais os $20 do capítulo. Mas anota aí, gente, quem tiver interesse em se filiar essa semana ainda, a gente tem a disponibilidade de a gente oferecer alguns vouchers. Esses vouchers, eles dão um desconto, que é o desconto dos R$ 20 do capítulo. Então, para fazer a filiação, a pessoa não precisa pagar os R$ 20 do capítulo. Faz só a filiação do PMI e aí já associa ao capítulo do PMI Goiás também, através desse voucher. Anota aí. Quem quiser, manda um e-mail para contato, vou repetir, contato@pmigo.org.br. Repetindo, contato@pmigo.org.br. O pessoal daqui a pouco vai botar lá no chat lá para gente essa informação, tá? Como eu falei, desconto em evento, seminário, congresso, curso, as provas de certificação. Então, assim, são N benefícios que a gente pode, além da rede de contatos, lógico, né? Um exemplo que eu vou dar para vocês desses benefícios é o curso, que daqui a pouquinho eu vou falar dele para vocês, que a gente já está em fase de divulgação do próximo curso, né, do 14º curso de gestão de projetos na prática. Daqui a pouquinho eu vou falar dele para vocês, né? As certificações que vocês já conhecem, né, a PMP e a CAPM são as duas mais conhecidas. Então, isso aí já é do conhecimento de muita gente, já é da expectativa de muita gente ser um certificado PMP, ser um certificado CAPM. Quais os nossos próximos eventos? O que a gente tem de novidade, né, aí para frente? Tem esse evento aí do Discipline de Agile, tanto do sênior quanto dos profissionais. Vocês podem entrar lá, vai ser o primeiro já passou, né? O outro é do dia 15, 22 e 29. As inscrições estão aí. A gente vai colocar esse link também lá no site para você, lá no chat para vocês verem também, tá? E o 14º curso que nós vamos fazer agora é gestão de projetos na prática, tá? Então mais uma edição online por conta da pandemia, né? Mas que vem acompanhando as duas últimas edições online que nós tivemos também, que foi um sucesso. São 3 encontros que acontecem para você fazer gestão de projeto na prática através de um estudo de caso. São 3 encontros, terças e quintas-feiras, 100% online e ao vivo as aulas são sempre ao vivo, utilizando o Zoom. Instrutores são especialistas, são PMPs, material didático incluso, suporte ao EAD através da plataforma Google Sala de Aula. Então, esse curso, ele é um curso amplo que dá principalmente para quem não tem tanto conhecimento, ele traz o gestão de processo na prática para dentro da visão do profissional.
A quem já tem conhecimento também, que quer buscar outras experiências na prática ali, também tem toda a possibilidade. Começa dia 10 de junho e vai até o dia 27 de julho, das 19 às 22 horas. Quem quiser se inscrever, procura lá as nossas redes sociais ou procura lá no Simpla, www.simpla.com.br/PMIGO, tá lá o link para vocês fazerem a inscrição. Os valores estão lá, para quem é filiado do capítulo tem desconto, para quem não é filiado, né? E se juntarmos grupos aí acima de 3, 4 pessoas também tem alguns descontos, ok? E o nosso congresso, que vai acontecer, né? Acho que, se não me engano, em agosto. Então, o primeiro lote ele está acontecendo, corre lá nas redes sociais do PMI, nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, nós temos as informações. Traga essa experiência que nós vamos trazer para vocês através do Congresso Brasileiro, que também vai ser online, como foi o ano passado, é muito rica. E corre lá, porque o primeiro lote está acabando também. Ok? Então, vem ser voluntário. Eu só estou dando alguns exemplos de vaga aí. Nós estamos buscando agora, assim, de forma bem imediata, aí, ó, só para vocês terem uma ideia, nós estamos buscando o gerente de projetos para o segundo ciclo de mentoring. Para quem não sabe, o mentoring ele é a promoção que a gente faz juntando alguém que tem muita experiência de mercado na gestão de projetos com alguém que não tem experiência. Então, uma mentoria que vai passar por um ciclo de 3, 4 meses aí de mentoria, onde a gente faz essa conexão entre um profissional sênior e um profissional que está começando agora. E a gente está buscando um gerente de projetos para conduzir todo esse segundo ciclo de mentoring. Essa vaga está lá no VRMS, como vocês estão vendo aí, vrms.pmi.org. Ok? Falei demais. Nós vamos começar agora. Então, eu quero passar a bola para o Marcelo, mas porque o Marcelo vai falar de LGPD, o Marcelo vai falar do projeto da LGPD nas organizações, o que é essa tal dessa LGPD. A gente estava até falando com o Marcelo, falei, Marcelo, a gente fala de projeto, mas a gente enxerga mesmo a LGPD como uma jornada. Porque tem duas figurinhas básicas, antes de passar a bola para o Marcelo aí, que eu sempre gosto de falar, do entendimento que o público tem sobre LGPD, né? A primeira é essa daí, né? Olha o iceberg, aonde tem a pontinha do iceberg que está lá para fora do mar, lá, dizendo que para você estar adequado à LGPD, você precisa ter um termo de consentimento, cláusulas padrão, nome do encarregado, política de privacidade e banner de cookie. Pronto, resolvido, né? LGPD na vida da empresa está resolvida. E, na verdade, olha o que realmente é. Olha o que tem dentro do iceberg ali, ó, para baixo. Tem tudo isso aí. Uma longa jornada, né? Tem toda essa conscientização aí que a gente usa para fazer uma adequação completa. E a outra, em tom de brincadeira mesmo, né? Muita empresa acha que a LGPD é rápido, né? Você vai ali, faz rapidinho ali, você faz a adequação sem preocupação nenhuma. Então chama o pai farofa, né? Que ele traz as pessoas, traz a pessoa amada em 3 dias, afasta a rival e adequa a empresa à LGPD em 24 horas. Tá? O pai farofa vai resolver aqueles que estão achando que LGPD, adequação, é do dia para a noite. Marcelo, com essa brincadeira aí, eu passo a bola para você, tá? O papo é contigo, tá aí o contato, né, do PMI Goiás. Deixa eu só fechar a minha tela aqui. E, Marcelo, contigo, mais uma vez, obrigado. Já agradeci aqui antes, mas agradeço em público aqui. Muito obrigado por essa disponibilidade. E o papo é com vocês. O Marcelo vai ter uma forma de conduzir aí, ele vai falar como é que ele vai querer conduzir, através do chat, respondendo perguntas, mas fiquem à vontade, ouçam e anotem e aproveitem bastante. Marcelo, o papo é seu. Beleza, Ivan. Então tá. Pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Tá? Aquela pergunta clássica aí dos webinários, né? Se tá saindo o som, o pessoal coloca no chat ali. Perfeitamente. Estamos ouvindo. Tá só um pouquinho baixinho, mas se puder aumentar só um pouquinho a voz, mas é pouca coisa. Pouca coisa só. Melhorou? Isso. Agora melhorou, né? Isso. Estão me ouvindo bem. Excelente, então. Então tá. Bom, pessoal, primeiramente quero agradecer o convite do PMI Goiás. Estou falando aqui do Rio Grande do Sul, tá? Quero agradecer o convite da Poliane, da Emanuele, do Ivan. E com grande alegria eu apresento para vocês essa nossa
nosso webinar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, vou compartilhar aqui a minha tela, tá? E aí, Ivan, tu me ajuda, tá? Ver se está tudo ok aí, tá aparecendo. Um minutinho. Vou botar aqui som. Está aparecendo aí tudo certo, Ivan? Pessoal? Tudo certo, está apresentando. Pode continuar. Excelente, então. Então tá, vamos falar hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a influência na estratégia organizacional. Primeiramente, eu quero me apresentar para vocês, tá? Uma apresentação muito curta, porque o foco aqui não é eu, é o assunto, né? Bem que o Ivan traz aí a quantidade de informações que nós temos nessa legislação e o seu relacionamento com o gerenciamento de projetos, tá? Bom, estou falando aqui de Porto Alegre, então, assim como o Ivan, também sou graduado em análise de sistemas, trabalho no Colégio Farroupilha, daqui de Porto Alegre, sou membro do Comitê de Segurança da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados e, principalmente, né, colegas, até eu botei ali em negrito, né, membro e voluntário do PMI Rio Grande do Sul, PMI Brasil, PMI Mundial. Tá? Então, como o Ivan falou, tenho muito orgulho de ser voluntário, trabalhei nos projetos sociais do PMI-RS, o PMI tem uma veia social muito forte, tá? PMI-F, também trabalhei na comissão eleitoral, em processos internos de eleição, então tenho muita honra em trabalhar no PMI, tá? Pessoal, quem é que é voluntário aí, se puder colocar no chat aí para a gente dar uma acompanhada aí, ver quem que é voluntário aí, vai ser bem legal aí. Podem colocar no chat aí, tá? Pessoal, tranquilo. Ó, Emanuele ali, então a gente já tem ali, e a gente, nessa nossa dinâmica, a gente vai conversar muito, vou pedir muito a participação de vocês, tá? Vou apresentar, ó, a Fernanda é voluntária, que legal, isso aí então. Bom, vamos avançar então. Aqui está o meu contato, né, do LinkedIn, então, para quem quiser fazer contato comigo nas redes ali, também está à disposição o meu contato aí para nós conversarmos. Bom, o que nós vamos ver hoje, né, pessoal, com relação a esse webinar da Lei Geral de Proteção de Dados? Né? O contexto da LGPD, aqui no Brasil e no mundo, né? Da onde que veio essa lei? Ela foi inspirada em alguma outra legislação? Então, a gente vai conversar sobre isso. Um conceito muito importante da legislação, que são os dados pessoais, né? E a sua diferenciação. O que é um dado pessoal, um dado sensível? E eu trabalho numa escola, tá? E a gente tem uma preocupação maior ainda, que é com os dados de crianças e adolescentes. Então, vamos conversar também nesse webinar. Os agentes de tratamento de dados, então vamos falar do encarregado de proteção de dados, o famoso DPO, né? O controlador, o operador, também a própria ANPD, existe uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vamos conversar sobre isso. As sanções da lei, quais são as multas previstas na legislação, quando que elas vão entrar em vigor, assim como os direitos dos titulares, princípios da lei e base legal. Tá? Até a base legal é uma parte de legislação que eu não vou me aprofundar muito, tá, pessoal? Mas é importante que você saiba, para a gente ir na segunda parte, realmente, aí a mão na massa, né? Ela, relação da LGPD com o gerenciamento de projetos, tá? Vamos conversar de alguns frameworks, normas, vou apresentar para vocês um Canvas para LGPD, né? Então, o pessoal de projeto sabe que a gente tem lá o PM Canvas, né? E também existe um Canvas para LGPD que eu vou apresentar para vocês aí nesse nosso webinar. Continuando, a transição do projeto para o processo. Eu tenho um projeto de adequação, como que eu vou fazer essa transição para virar um processo? A gente sabe que o projeto tem início, meio e fim, mas e o processo? De que forma eu faço essa transição? E apresentar também o case do Colégio Farroupilha, o Colégio Farroupilha também está em processo de adequação, e compartilhar essa experiência com vocês. Tranquilo, pessoal? Posso avançar aí? Como é que está o chat aí? Se tem alguma pergunta ali? Qualquer coisa a gente pode, por favor, né? O Ivan está aí. Pode avançar. Tranquilo. Excelente, né? Durante a apresentação a gente vai parar um pouquinho para ver no chat. E se sobrar tempo, né? No final a gente abre ali para o pessoal, né, Ivan? Fazer uma pergunta, assim, falar no microfone, enfim, estamos à disposição. Claro, com certeza. Excelente. Então tá, vou avançar aí. Então deixa eu fazer uma pergunta capciosa aí para vocês, né? O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Tá? Eu vou compartilhar agora com vocês um link. Eu vou pedir também que o
que o Ivan coloque na tela para nós ali, tá? O Mente ali, ó. Tem esse link ali, www.mente.com, em código ali. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, até para a gente poder alinhar, né, o nosso grau de conhecimento. Daqui a pouco o pessoal conhece bem a legislação ou ainda não conhece. Então, é importante para a gente poder alinhar o que a gente vai mostrar aí nesse webinar aqui. Pode ser, Ivan? Coloca no chat lá para nós, por favor. Pessoal pode ler o código aí, tá vendo sua tela ainda? Você quer que coloca lá, né? Isso, senão eu compartilho aqui de novo, não tem problema. Tá, compartilha só para colocar aqui novamente. Entendeu? 3402 3045. Já foi, vamos. Tá bom, vou colocar o número aqui também, 3045. Isso. 3402 3045. Perfeito. Inicialmente.com, tá? Pessoal, vou dar 30 segundos aí para vocês responderem para nós. Vamos lá para a apresentação, dar uma olhada lá como é que tá. Olha lá, ó. Baixo, tá? Médio. Vamos lá, pessoal. Vamos participar até para a gente poder ver o conteúdo, né, que a gente vai poder apresentar aí para vocês. Dá mais uns segundos aí para apresentar. E quem não conseguiu, coloca no chat. Eu vou botar também um link ali no chat ali para poder auxiliar vocês aí nesse processo. Deixa eu botar o chat aqui. Ó, botei aqui, tá? E vou botar o código ali também para vocês ali no... Botei no chat ali, tá? Vou botar o código ali também. Ó, baixo ali já. Ó, botei aqui também no chat aqui para vocês. Código aqui. Certo, então excelente. Então a gente está ali no médio, no baixo. Ótimo, pessoal. Ótimo, ótimo. Então vou voltar lá para a nossa apresentação. Excelente, até para a gente poder ir mais de acordo, informar alguns conceitos, tá? Que é muito importante vocês saberem num projeto de adequação. Como o Ivan mostrou ali, a questão da LGPD não é só externa, é internamente também, a gente vai conversar sobre isso. Então, vou avançar aqui. Vocês estão vendo minha apresentação, né, Ivan? Tudo certo aí, né? Tudo certo, pode continuar. Tu sinaliza aí. Excelente. Pessoal, vocês já devem ter ouvido falar desse conceito, e os dados pessoais, eles estão em todos os lugares, né? Estão lá no Facebook, está na catraca, lá o pessoal que trabalha em colégio, lá a catraca, lá que tem imagens, está nas câmeras, Netflix, redes sociais. Quando a gente vai na farmácia, lá a atendente nos pede lá o CPF para conseguir um desconto, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem junto, tá, com outras leis, como, que já são anteriores a ela, como o Marco Civil da Internet, a Lei dos Crimes Cibernéticos, a Lei 12.737. Então, ela vem para quê? Para regularizar e normalizar essas normas, tá? Esse tratamento dos dados pessoais que são feitos pelas empresas. Tá? Então, a LGPD vem para trazer essa questão, para poder regulamentar, tá? E realmente não deixar as empresas, assim, com os fins econômicos, né, realizar aqueles famosos abusos, né? Quem nunca recebeu uma ligação lá da empresa de telefonia, de TV a cabo, enfim, né? Mas como é que tu sabe o meu celular? Como é que tu sabe o meu nome, né? A gente tem agora esse exemplo aí não sei se vocês já acompanharam do Itaú, né? O Itaú tem uma série de propagandas que está falando a questão da privacidade. Então, realmente é uma lei e ela veio para ficar aqui no nosso país. Tá? Pessoal, tem alguém da área jurídica aqui acompanhando o nosso chat aí? Só para a gente poder... alguém da área do jurídico, poder botar no chat ali para nós ali. Tá? Deixa eu ver se alguém colocou ali. No princípio não, né? Tranquilo aí. Então, é uma lei, tá? Que vem para regulamentar esse tratamento aí dos dados pessoais. Outro termo muito importante, né, é esse aqui. Os dados pessoais são um novo petróleo, né? Isso aí também vocês já devem ter ouvido falar, essa é a capa da Economist, né? Eu costumo falar um pouco diferente, eu tenho uma visão um pouco diferente da questão do petróleo, eu comparo mais com o urânio, né? Então, por que o urânio, né? Porque ele é muito valioso, mas se tiver uma grande quantidade, basicamente tem uma bomba na mão, né? Então, tu tem as escolas, tu tem empresas que coletam cadastro. Imagina uma escola que tem 100 anos, né? Imagina a quantidade de dados e de responsabilidade
que a gente tem com relação a esse tratamento de dados pessoais. E a questão da privacidade, né, pessoal? Toda semana a gente tem uma situação nova, tá? Vocês devem estar acompanhando essa questão lá do WhatsApp, tá? Que o CAD, o Ministério Público Federal, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a própria Senacom, né, solicitaram que o WhatsApp revesse a sua política de privacidade. Outra situação, também agora trazendo aqui para o meu estado, aqui para o Rio Grande do Sul, né, a gente teve semana passada um ataque cibernético no nosso Tribunal de Justiça. E houve realmente um incidente de segurança com possibilidade de vazamento de dados, então as coisas estão acontecendo cada vez mais, né? A gente vai ver na grande mídia, agora em janeiro, lá nós tivemos aquele vazamento lá de 223 milhões de CPFs, né? Vocês imaginam a quantidade, inclusive CPFs de pessoas que já estão falecidas. Então, cada vez mais essa situação da privacidade, da proteção de dados vai entrar na pauta, né? Das empresas, dos clientes, quem tem empresa, é muito importante estar atento a essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Pessoal, alguma pergunta aí no chat? Ivan, tranquilo? Tranquilo, pode seguir. Tudo certo aí? Beleza. Então, tá. Bom, antes de avançar para a lei, tá, eu quero apresentar um vídeo para vocês, é um vídeo curto, tá, mas que trata realmente dessa questão que eu venho trazendo para vocês aqui, tá, que é com relação à privacidade e à preocupação, né, que nós temos que ter. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí, se puder desligar, eu agradeço aí. Vamos identificar aqui quem é que está com o áudio aberto. Acho que já desligou aí. Obrigado, hein? Então tá. Ivan, me ajuda aí, só me diz se está saindo o som aí, tá? Ok. Tranquilo. Ok? Ok. Dag Fien. Dus kun je doen. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Zo, hè? Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. Die vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Er staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9, 7. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Pessoal, vocês já tinham visto esse vídeo aí? O que vocês acharam aí? Me dê um feedback aí no chat aí, tá? O que vocês acharam desse vídeo? Telefone aberto, ok. Importante falar, tá? Outros também, eu não sei se vocês já viram alguns documentários no Netflix, Privacidade Hackeada, é um documentário muito interessante, tá? O Dilema das Redes, ali, o Marcelo ali falou a primeira vez ali. Então, assim, são informações, são documentários, né, que nos auxiliam a entender esse conceito da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? Marcelo,
Oi, diga, Ivan. Só complementando aí, né? Esse vídeo, só para quem não sabe, o Fantástico fez ele alguns anos atrás, reproduziu da mesma forma, a mesma brincadeira aí, vamos dizer assim. Pesquisa no YouTube que vocês vão ver, ficou muito legal do Excelente. Fantástico Isso. também. Eu coloquei, eu acho, na documentação lá o link, se tu quiser compartilhar no chat aí também, para o pessoal dar uma olhada depois. Fica tranquilo aí, Ivan. Perfeito. Tá? Beleza. Bom, pessoal, vou avançar aqui, tá? Vocês vão ver que eu vou despejar uma quantidade de conhecimentos aqui, de informações, tá? Sobre a lei, sobre projetos, processos aqui. Primeira questão, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela é uma lei, tá? Que ela tem 3 pilares, né? Tem o pilar legal, por isso que eu perguntei se tinha algum advogado, pessoal do jurídico aqui assistindo o nosso webinar. Tem o pilar tecnológico, tá? Porque a gente está falando de dados pessoais, a gente está falando de dados digitais. A lei não é só para dados digitais, é dados físicos também. E tem um pilar de norma e processos, tá? Então, por quê? Porque a legislação prevê que as empresas estejam adequadas conforme as boas práticas da governança, tá? Da segurança da informação. Então, a lei vem com esses 3 pilares aí, pilar legal, pilar tecnológico e pilar normativo de processo, tá? Pessoal, vou avançando aí, tá? Qualquer dúvida aí, coloca no chat, o Ivan me auxilia aí, tá bom, Ivan? Sim, senhor. Então, ok, vamos lá. Tô achando o pessoal muito quieto aí, tá, pessoal? Vamos lá, vamos participar, é importante, tá? Para ter esse entendimento, porque a lei realmente, tá? Para quem tem empresa, é muito importante estar atento, porque certamente em algum momento, eu costumo trazer que a LGPD, ela é um diferencial competitivo também para as empresas, tá? Se a tua empresa tiver adequada à LGPD, certamente tu vai conseguir captar mais clientes, tá? Tu vai estar mais de acordo e vai estar em adequação à própria legislação, né? Em compliance, que a gente fala com essa questão da legislação. Bom, então, como eu falei antes, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai tratar tanto de dados digitais como físicos, tá? Então, ela tem a parte lá das informações digitais e redes sociais, o uso pelas empresas dos dados, mas também a documentação. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho em escola, né? Então, as escolas, apesar de ter um processo já informatizado, tem muitas questões que são no papel, né? Uma ata de reunião com as famílias, uma chamada, se for no papel. É um documento de dado pessoal, aí é importante ter um cuidado com ele, com o zelo, né, com essas informações. Tá? Pessoal, a lei entrou em vigor em 18 de setembro de 2020. Tá? Ela já está em vigor, essa legislação. Certo? Então, quem não conhece, por favor, né, vamos lá, vamos se informar, vamos pegar informação. Tem uma série, depois eu vou compartilhar um material com vocês também, então é muito importante já ter ciência dessa questão da LGPD. Ela é uma lei muito influenciada pela lei europeia, tá? Pela GDPR. A GDPR é Generation Data Protection Regulation. É uma lei, tá, da União Europeia e ela tem uma questão de proteção de dados realmente, tá? A GDPR tem, se eu não me engano, 98 artigos, já a LGPD tem 65 artigos. Então, ela tem toda essa questão muito influenciada pela essa lei da União Europeia. Pessoal, avançando aqui, tá? Dentro desse conceito da LGPD, tem algumas informações importantes, tá? O dado pessoal. O que quer dizer um dado pessoal lá que é representado na LGPD? O dado pessoal, no seu artigo 5, é toda aquela informação relacionada à pessoa identificada ou identificável, ou seja, é o que serve para identificar a pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Meu nome é Marcelo, tranquilo, tá? Eu moro em Eldorado do Sul, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Beleza, eu já começo a delimitar essa referência. E eu sou voluntária do PMI, ó, já tem alguns campos que podem me identificar. Além, claro, né, pessoal, daquelas informações clássicas, né, o nome, o CPF vinculado ao nome, o RG, data de nascimento, tudo isso são considerados dados pessoais. Tão importante quanto os dados pessoais, a gente tem os dados sensíveis, né? Então, nós temos o quê? Origem, deixa eu avançar aqui o próximo aqui. O que é considerado dado sensível lá no artigo 14 da LGPD? Origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, dado referente à saúde,
ou a orientação sexual, dado genético ou biométrico, né? As imagens. As imagens são considerados dados sensíveis. E é importante, a lei prevê isso, que as empresas que têm esse tipo de tratamento, tá? Sejam empresas estatais, empresas do terceiro setor, tem que ter um cuidado com essas informações, tá? Eu também destaco aqui, pessoal, a questão referente a dados de crianças e adolescentes. A Lei Geral de Proteção de Dados tem um artigo específico para esse, que é o artigo 14, que trata desse cuidado aí com as informações de dados de crianças e adolescentes. Também é muito importante, né? Quem trabalha em escola, quem tem contato com esse público infantil aí, estar atento a essa legislação. Tranquilo? Posso avançar aí, pessoal? Ivan, tudo certo? Pode seguir. Ok. Agentes de tratamento, né? Agentes de tratamento de dados. Existem alguns papéis previstos na legislação que eu costumo falar que fazem parte desse grande ecossistema aí, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai começar aqui com um controlador de dados e um operador de dados. Tá? O que é esse papel na legislação? Eu vou dar um exemplo do colégio, tá? Que é bem a minha realidade, mas depois a gente pode pegar outros exemplos também. O controlador de dados é o colégio, onde é feita a matrícula dos estudantes lá, onde é feito todo o tratamento de dados. O que é o operador? O operador, digamos, é uma gráfica que está dentro do colégio, né? É algum fornecedor que recebe os dados desse colégio. Esse é o operador. Vou dar um outro exemplo para vocês, hospitais. Né? Eu tenho um hospital, que ele vai receber os dados dos pacientes, e eu tenho os fornecedores terceirizados nesse hospital. Uma empresa que faz exame. Esse é um operador. Vocês querem mais um exemplo? Empresa de ônibus. Né? Eu tenho uma empresa de ônibus que vai fazer o registro dos seus clientes e tem uma assessoria de contabilidade, né? Uma assessoria de RH. Ela é considerada um operador, tá? Nessa questão envolvendo o controlador e o operador de dados, tá? Os dois têm a mesma responsabilidade perante a LGPD. Mas quem vai definir as regras desse tratamento de dados é o controlador de dados. Então, é muito importante ficar bem claro esses papéis aí do controlador e do operador. Pessoal, tranquilo aí? Qualquer coisa, vocês coloquem no chat aí. Ó, a Daniela perguntou se o material vai estar disponível no e-mail. Sim, a gente vai compartilhar, tá, Daniela? O material e a gravação também para vocês aí. Então, deixa eu avançar. Outra situação, pessoal, o encarregado de proteção de dados pessoais, né? Então, a gente tem que é o DPO, né? O DPO é que lá na lei europeia nós temos lá o Data Protection Officer. Na lei, na LGPD, foi o encarregado de proteção de dados pessoais. Quem é esse profissional? Tá? Isso é um novo perfil de profissional que tem no mercado, tá? É um novo mercado que está abrindo para esse tipo de profissional. É um profissional que tem que ter um conhecimento de tecnologia da informação, conhecimento jurídico, tá? Não precisa ser um advogado, também não precisa ser um profissional voltado só para a área de tecnologia, tem que ter um conhecimento da área de processos, da área de projetos, tá? Então, tem uma série de conhecimentos que esse encarregado tem que ter. E a lei prevê que todas as empresas têm que ter o seu encarregado de dados, de proteção de dados pessoais. E esse encarregado, ele tem que estar identificado no site da empresa. Por quê? Porque ele que vai ser o canal de comunicação da empresa com os seus clientes e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente vai ver mais para frente aí. Pessoal, alguma dúvida aí do encarregado de proteção de dados? Alguém já ouviu falar desse conceito? Se quiser fazer uma pergunta aí, fiquem à vontade aí, porque realmente é uma função nova que a lei traz, né, para o mercado de trabalho aí. Só um comentário, Marcelo. Eu Ivan, achei muito legal essa figura, né? Essa figura, quando eu vi ela pela primeira vez, ela representa muito bem o que é o DPO, né? Essa mistura aí, esse conhecimento geral do TI com jurídico, com projetos, com processos. Exatamente. Então, não fica só restrito, né? Então, tem que ter um envolvimento multidisciplinar. E ainda carece ainda de algumas definições, tá? Da NPD com a questão da própria competência das atribuições, tá? Uma melhor definição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados das atribuições desse profissional, tá? Mas a lei já prevê que todas as empresas têm que ter, tá? E aí, pessoal, a sua empresa já tem o encarregado, já tem o DPO definido?
Se tiver, já coloca aí no chat aí para a gente poder trocar uma ideia. Então, vou avançando aí, tá bom, Ivan? Vamos lá. Ok, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então, já existe uma autoridade, assim como a gente tem a Anatel, tá? Que é a questão da telefonia, tá? A gente tem a Anvisa lá, que é uma autoridade também, a questão da vigilância sanitária. A gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela já está em funcionamento, já tem os seus diretores já nomeados. É importante a gente falar que o perfil desses diretores, felizmente, da NPD, são diretores com perfil jurídico, tá? E também perfil técnico, né? Vou destacar o seu presidente lá, o Valdemar Gonçalves. A gente tem a Miriam Weiner, que é uma pessoa bem conhecida da área jurídica, Joacil Bacílio, que é também da área de segurança da informação. Então, é muito importante, tá, pessoal, que essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem esse viés técnico, tá? E também jurídico, né? Saiba os conceitos da segurança da informação e também da parte da legislação. Outra questão muito importante que eu quero compartilhar agora com vocês, eu vou parar aqui a minha apresentação, para mostrar para vocês o site, tá? O site da ANPD. Já tem até um site, pessoal. A ANPD. Tá aparecendo aí? Tá sim, tá aparecendo. Tá, ok. Pessoal, esse aqui é o site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A NPD, eu vou pedir também para o Ivan colocar lá no chat lá para nós ali, tá? Esse endereço, tá? Ela já está em funcionamento. Inclusive, ela já está recebendo, pessoal, comunicações de incidentes de segurança de dados. Vocês sabiam que quando tiver um incidente na sua empresa, vocês têm 2 dias úteis, tá? Para informar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados desse incidente? Vou mostrar aqui para vocês a página aqui, ó. Deixa eu abrir aqui uma outra aba aqui. Importante, Marcelo, quem está como encarregado, quem está como DPO aí da sua empresa, sempre acompanhar as publicações da NPD, porque eles têm trazido, porque como é tudo muito novo, né? Então aquilo que eles definem lá, eles estão publicando imediatamente. Então essas definições já ajudam no processo mesmo de adequação de um cliente que você vai fazer ou dentro da sua própria empresa. Então já tem aqui, pessoal, já tem aqui o que é um incidente de segurança, o que fazer em um caso de incidente de segurança pessoal. Então, o pessoal que tem pouco conhecimento da LGPD, por favor, né, colegas, procurem mais informações, alertem os seus, enfim, seus empregadores, seus colegas, né, que já está em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, tem todas essas orientações ali, eu vou pedir depois que o Ivan coloque esse link lá para nós, para os colegas aí. Tranquilo? Então, vamos avançar aí na apresentação aí. Voltou, né, Ivan? Voltou sim. Ok. Sanções da lei, né? Então, a lei também prevê uma série de sanções, tá? Uma série de penalidades aí com relação à proteção de dados pessoais. Primeira questão, pessoal, uma advertência, né? Então, a NPD pode fazer uma advertência, tá, para você, dependendo do grau de risco dessa infração. Então, depois da advertência, pode ter uma multa de até 50 milhões de reais por infração. Então, pessoal, muita atenção. Além disso, essa multa pode ser diária. Outra situação que aí, além da multa até ser muito impactante, esses 3 pontos aí também são importantíssimos a gente estar atento. Publicidade da infração. O que quer dizer essa publicidade? A minha empresa teve um incidente de vazamento de dados. Eu sou obrigado a colocar no site, tá, da minha empresa esse vazamento e informar os meus clientes. Então, vocês imaginam o impacto para a empresa de vocês, né? Para a reputação da empresa de vocês. O bloqueio dos dados, a eliminação dos dados pessoais. Então, tu imagina uma escola, né? Tiver um vazamento de dados pessoais, acabou, a escola não pode mais fazer matrícula. A empresa não pode ter mais cadastro. Então, é muito importante a gente estar atento com essa questão das sanções. Uma outra questão importante, pessoal, é que as sanções, tá, elas só vão entrar em vigor a partir de agosto de 2021, tá? Então, quer dizer, a partir de agosto, não, daqui a 3 meses. Então, é importante a gente estar atento, mas mesmo assim a gente já tem algumas situações, tá, que o Ministério Público
já tem trabalhado o próprio PROCON, tá? Nós tivemos ano passado uma rede de farmácias que teve que pagar uma multa de 7,4 milhões de reais devido à coleta de dados sem a finalidade específica desses titulares. Também ano passado a gente teve uma construtora que divulgou, compartilhou dados dos seus clientes com outro fornecedor, ela teve que pagar 10 mil reais de multa para esse titular de dados. Então, pessoal, apesar dessas multas de 50 milhões, essas questões só entrar em vigor em 2021, agora em agosto, já está acontecendo alguma movimentação com relação a essas sanções por parte do Ministério Público e PROCON. Então, vamos avançando aí. Vamos ver se tem alguma pergunta no chat ali. Beleza. Botou ali o link da NPD. Beleza, Ivan. Pessoal, essa parte eu vou passar muito rápido para vocês, tá? Porque a gente tem ainda que ver uma etapa de projetos ali, mas é importante vocês saberem. E aí eu falo para vocês como titular de dado pessoal agora, tá? São os direitos dos titulares de dados pessoais. O que a gente tem de direito ali mapeado ali, tá? O direito da confirmação do acesso, né? Então, eu tenho a confirmar, eu fiz um cadastro lá numa escola de inglês lá, há 10, 15 anos, eu tenho o direito de ver se aqueles dados estão lá. O acesso aos dados, a correção de dados incompletos, a eliminação dos dados, né? Isso é um direito meu. É claro que a gente tem que ver qual é o momento que eu vou pedir essa eliminação, né? Vou dar um exemplo para vocês. Daqui a pouco eu tenho um contrato firmado e tenho o meu CPF. Eu não posso fazer essa exclusão. Mas se eu tiver um cadastro simples, que não envolva alguma questão econômica, eu posso fazer essa eliminação dos dados. A portabilidade dos dados de um fornecedor para o outro, a eliminação desses dados aí, informações sobre o compartilhamento. Eu quero saber o que determinada empresa tem de dado meu, com quem que ele está compartilhando. Então, isso também é importante. O consentimento, a informação sobre o não consentimento. Eu não autorizo o meu tratamento de dados, então eu posso pedir essa informação. E a revogação do consentimento. Eu dei o consentimento em algum momento, depois eu posso remover esse consentimento. Reclamações também, tá, pessoal? É um direito lá do titular de dados e a oposição também ao tratamento. Eu não quero que a empresa tal faça uso do meu dado lá para uma divulgação, para uma propaganda, para alguma ação interna da empresa, enfim, da própria empresa, o próprio colaborador também da empresa tem direito perante a LGPD. Tá? Pessoal, alguma pergunta? Acho que essa parte dos direitos aí, ela sempre traz alguma polêmica. Marcelo, tem uma pergunta. Tem uma pergunta da Patrícia aqui, mas se você quiser, você termina essa primeira parte antes de você entrar no projeto, aí a gente responde a pergunta dela. Pode ser, Patrícia. Terminando aí, a gente responde. Pode ser, Patrícia, sem problema. Bota um ok ali, já responde ali. Beleza. Bom, pessoal, deixa eu avançar aqui, então. Tá? Além disso, a gente tem os princípios da lei, tá? Quais são os princípios da LGPD que nós temos que estar atentos lá, com relação ao tratamento dos dados pessoais aí? Pessoal, são 10 princípios, tá? Finalidade, adequação, necessidade, acesso livre, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização. Isso aqui é do artigo 6 da lei, tá? Todos eles são fundamentais, mas eu destaco os 3 primeiros, tá? A finalidade do dado, a adequação daquele dado que eu vou solicitar e a necessidade. Vou dar um exemplo bem simples para vocês aqui, pessoal. A gente está fazendo um webinar lá, vocês fizeram um cadastro lá na página do PMI de Goiás. Beleza, tinha alguns dados importantes. Pessoal, vocês acham que tem sentido lá naquela página de cadastro eu pedir o número da carteira de trabalho de vocês? Ou eu pedir o estado civil de vocês? Não tem sentido. Por quê? Porque a finalidade não está clara, não tem a necessidade disso, ele não está adequado à proposta aqui, que é o webinar, e eu não necessito disso. Então, todo o pessoal que trabalha com a coleta de dados, com armazenamento de dados, com exclusão de dados pessoais, porque isso faz parte do tratamento, tem que ficar atento a esses princípios, né? Principalmente esses 3 primeiros aí. Finalidade, adequação e necessidade. Tá? Vou avançar aqui. Bases legais aí da LGPD. Né? Eu, como empresa lá, de que forma eu posso coletar o dado para estar adequado a essa legislação? Tá? Para estar de acordo, para não ter aquela multa lá de 50 milhões, para não ter a minha infração divulgada no site, de que forma eu tenho que fazer essa coleta para estar de acordo com a legislação. Tá? Pessoal, só vou tomar uma aguinha aí para
A gente fica o dia inteiro falando, dando aula, então a garganta começa, né? Final da noite aí já. Vamos lá. Bases legais para o tratamento de dados pessoais no artigo 7º da lei. Tá? Primeira questão, o consentimento. Tá? Então, eu, como titular de dados, eu dou consentimento para a empresa tratar o meu dado. Ok, é uma base legal. Cumprimento de obrigação legal. O que é isso? Tá? Pessoal, vou dar um exemplo para vocês lá do ambiente escolar. Tá? O censo escolar é uma obrigação legal. As escolas têm que mandar. Tá? O e-social, o pessoal que trabalha na área de RH, o e-social é uma obrigação legal. E aí eu posso fazer essa coleta de dados. Execução de políticas públicas, também a parte do Estado, as políticas Estado, governos, enfim, prefeituras. Tá? Estudos por órgãos de pesquisa, desde que o dado esteja anonimizado. Pessoal, o que é um dado anonimizado? É aquele dado que eu não consigo identificar. Vou dar um exemplo para vocês. Tu tem lá um dado, o pessoal lá, o nome, Marcelo Bueno de Souza. Em vez de ter o Marcelo Bueno de Souza, eu vou botar XYZ ABC 1, 2, 3, 4. Eu anonimizo ele e eu não consigo identificar a pessoa. E aí eu posso fazer estudos por órgão de pesquisa. Execução de contrato, diligências pré-contratuais, quer dizer, eu fiz um contrato com a pessoa, então está definido no contrato que eu vou fazer essa coleta de dados. Exercício regular dos direitos, né, a questão lá de direitos das pessoas, a parte de processos judiciais, proteção da vida. Então, tem uma situação lá, uma pessoa está passando mal lá, eu preciso pedir a informação dela, né, como empresa, para entrar em contato ali e prever isso também. Tutela da saúde, colegas. A gente está agora na pandemia, né? Numa época que a gente tem Ministério da Saúde, Prefeitura, pedindo informações, né, das pessoas que estão com Covid, dos colaboradores da empresa. Isso também é previsto lá como base legal para coleta de dados. Interesse legítimo. O que é esse interesse legítimo? Tá? É o interesse do controlador. Eu preciso de determinado dado para poder executar a atividade. É claro que eu tenho que ter toda uma avaliação para ver se essa minha solicitação não vai causar riscos, né, para aquele titular de dados. E proteção ao crédito. Vou solicitar o CPF lá de um cliente lá para ver a questão da proteção do crédito. A base legal também prevê essa coleta de dados aí. Tá? Bom, pessoal, finalizamos a parte aí de legislação. Não sei se eu fui muito rápido, né, Ivan? Mas é como eu falei para vocês, é muito conteúdo, né, pessoal? Então, procurei ser o mais sucinto, mas também na parte importante de detalhar para vocês aí essa questão da legislação. Deixa eu olhar para o chat lá. Olha aí, ó, a gente tem perguntas aí. Você quer que eu leia? Não, vamos lá, deixa que eu leio aqui. Então, abri o chat aqui, vamos lá. Então, Acho que foi a Patrícia primeiro, a Patrícia, né? O Rafael e o Matheus aqui. Que legal. Bom, pessoal, pergunta da Patrícia aqui. A multa é baseada na gravidade, quantidade de informações ou sobre o faturamento da empresa, tá? São duas questões, tá, Patrícia? Primeira questão, o nível de risco para o titular dos dados, tá? Se esse vazamento de dados for um risco muito grande, tá, para a segurança daquele titular, vou dar um exemplo para vocês. Vazou meu CPF, meu nome, minha conta bancária, minha senha do banco. Isso a gravidade é muito grande. E aí sim a multa vai ser calculada. E os 50 milhões, tá? É 50 milhões ou 2% do faturamento da empresa, tá? Ou até 2% se for um valor maior aí previsto, tá? Dá um ok lá, Patrícia, se eu responder a tua pergunta, senão a gente volta lá depois aí. Lembrando que o teto da multa de 50 milhões é por infração, hein? Exatamente, é por infração, não é uma só. Daqui a pouco tem um incidente muito grande, né? A multa é diária. Tá? Vamos ver aqui o Rafael, aqui uma outra pergunta aí. Uma empresa que ao convocar uma reunião online e obrigar o funcionário a abrir a câmera para confirmar a presença contra a vontade do funcionário, isso não fere o princípio da individualidade? Rafael, muito boa essa pergunta, tá? O que acontece? É muito bom o pessoal saber. Marcelo, ele completa essa mesma informação lá embaixo. Deixa eu pegar aqui que eu não vi o resto ali, ó. Qual o prazo legal para qualquer empresa ou pessoa... Só um pouquinho, eu peguei a do Matheus aqui. Isso, aqui, ó. Digo, abrir a câmera para um print, esse print ser usado posteriormente com divulgação do trabalho. Bom, pessoal, Rafael, muito boa essa tua pergunta, tá? A questão da LGPD, ela é também para os colaboradores, tá? O pessoal que trabalha em RH, por favor, tá? Fique muito atento a essa questão da LGPD. Por quê? Porque tem alguns direitos, tá?
que os titulares têm de dados, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou fazer uma campanha de endomarketing lá, a gente teve agora, agora domingo, Dia das Mães, tá? Vou homenagear as mães, as minhas colaboradoras. Eu tenho que pedir o consentimento delas, tá? Para essa campanha de endomarketing, eu vou tratar dado pessoal ou não, tá? Uma outra questão, que é o exemplo que eu falei do e-social, né? O e-social, eu não tenho que pedir o consentimento do colaborador. É obrigação legal, eu tenho que mandar. E essa questão da câmera, a gente sempre tem que usar o bom senso, né? Obviamente, é uma questão, quando tu está presencial ali com uma pessoa, né? Tu está conversando com ela, tu está tendo atenção com ela, né? Então, também, no remoto, é importante também que a gente tenha essa coisa que a gente fala, é a etiqueta, né? A gente tem um exemplo lá no colégio, que é muito importante, que é o quê, tá? Lá no colégio, os alunos têm uniforme, né? E a gente teve esse período da pandemia, o ambiente online lá. O que a gente fez, tá? Tá, tu não pode ficar de uniforme, mas tu vai usar as informações, o e-mail corporativo da escola, entendeu? O teu e-mail de aluno, para te ter essa garantia da segurança da informação. Então, é importante tu ter essa etiqueta, tu poder abrir essa câmera para poder conversar, tá? E se de repente, tu não quer que essa imagem, que tu abra essa câmera, a gente tem que ter alguma questão de contrato, tá? De contrato, de colaborador, de questões de cláusula de sigilo aí, tá? Rafael, espero que tenha te respondido qualquer coisa, tu coloca aí no chat aí. Deixa eu ir para o Matheus aí. Qual é o prazo legal que qualquer empresa ou pessoas para que receberem os dados tem para tratar os dados, descartar os dados ou excluir definitivamente? Bom, Matheus, tu tem que ver algumas questões, tá? Tem alguns dados que o próprio governo define, tá? Se eu não me engano, nos dados de saúde lá são 25 anos. Na educação, é tempo indeterminado. Ou daqui a pouco tu pode definir o tempo desse tratamento de dados. Mas é importante que tu informe para o teu cliente, tá? Ó, cliente, eu vou ficar por 2 anos. E ele tem que dar o consentimento. Pelo menos ele tem que dar a ciência que essa informação foi passada para ele. Então, pode ser uma questão legal ou pode ser uma questão definida pelo controlador aí. Tá? Vamos lá, pessoal. Vamos mais uma pergunta, depois a gente volta para a próxima rodada aí, tá bom? Rafael, ok. Ó, a Patrícia falou, tem a ver com o regime de trabalho. Se for home office, tem suas características peculiares. É isso mesmo, tá? Tá, Patrícia? Excelente. A questão do contrato de trabalho, uma nova realidade aí que está surgindo. Então tá. Ivan, vou avançar aí, tudo bem? Pode seguir. Agora sim, pessoal. Agora a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, ou o pessoal de projetos lá do PMI lá. Qual é a relação da LGPD com o gerenciamento de projetos, né? Bom, pessoal, primeira questão, tá? O grande desafio das empresas com relação à Lei Geral de Proteção de Dados é a sua adequação, tá? E essa adequação, ela tem que partir de um projeto. Eu não posso já colocar um processo na instituição. É aquela questão, eu não posso trocar a roda com o carro andando. Não posso. Eu tenho que iniciar um projeto. Por quê? Porque eu tenho que ver quais são as áreas de riscos da minha empresa, tá? Que podem ter alguma questão de um vazamento de dados. Vou dar um exemplo para você, uma empresa lá de call center, tem um cadastro lá dos seus clientes, né? Eu tenho as escolas, né? Então, a parte lá dos alunos, dados pessoais das famílias. Então, eu tenho que ver quais são as áreas de risco, uma assessoria de RH. Então, quais são os dados lá, dados pessoais que eu tenho que ter esse zelo aí? E eu só vou conseguir fazer isso, pessoal, com um projeto, tá? Por quê? Não tem receita de bolo. Acho que foi o Ivan que falou no início lá da nossa webinar. Não tem receita de bolo, não é o pai Zezinho, acho que é, né, Ivan? Depois tu me lembra lá o nome do pai de santo lá. Não é em 24 horas lá que a gente vai adequar. Então, assim, a gente vai errar, a gente vai acertar e a gente só vai fazer isso aí através de um projeto. Tá? Pessoal, e dentro do projeto, da questão da adequação da LGPD, a gente tem uma série de frameworks, boas práticas e normas, tá? Inclusive são previstas lá na lei para auxiliar a gente na condução desse projeto aí na instituição. Vou citar algumas para vocês, tá? Tem várias aí, mas eu vou destacar essas principais aí, tá? Ok, me deu uma mensagem. Tá, ok. Bom,
Primeira questão, né, pessoal? A ISO 27001, tá? Então, a gente tem aquelas normas lá da ABNT, ISO IEC 27001, 27002, 27701, o ITIL, o PMP, tudo isso aqui a gente vai falar aqui nessa apresentação. Deixa eu avançar. Ó, ISO 27001, tá? O que é a ISO 27001? Ela é uma norma, tá? Que ela vai definir aqueles requisitos para um sistema de gestão da informação. Então, vai ter informações importantes como o quê? Controle de acesso, classificação da informação, plano de respostas a incidente. Vai ter nessa ISO 27001. E a 27002 é um complemento dela, tá? Então, ela vai orientar com as boas práticas da segurança da informação. Vou dar exemplo. Política da mesa limpa, aquela questão só deixar na tua mesa as informações que são necessárias para o teu processo, o uso correto das senhas, política de senhas. Então, tudo isso está relacionado nessa norma aí. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém é certificado a ISO 27001, 27002, alguma ISO aí? Coloca aí no chat aí para nós, aí, para a gente poder trocar uma ideia. Outra questão muito importante, pessoal, outra ISO, a ISO 27701, que ela tem o quê? Ela tem as boas práticas do sistema de gestão da segurança, tá? Então, ela vai orientar a implementação de um sistema com controle de acesso, gestão de contratos, fornecedores. Vocês já ouviram falar naquele termo lá, o due diligence? Eu poder fazer a diligência lá do fornecedor para ver se ele está de acordo com o processo de auditoria. Então, tudo isso tem nessa ISO 27701. É claro que a gente tem outras ISO também, pessoal que trabalha com riscos, né? Conhece lá a ISO IEC 31000, que trabalha também com a parte de gestão de riscos aí. Tranquilo? Pessoal, alguma pergunta aí com relação à gestão de riscos, com as ISOs? Posso avançar? Ok. Outro framework muito importante que a gente tem é o ITIL, tá? O pessoal que trabalha em TI certamente já conhece ele lá. Então, o ITIL vai ser muito importante, tá? Para a questão lá do seu serviço de TI, do teu processo interno lá, de cadastro, de solicitação, de tu informatizar o teu sistema de gestão da privacidade. Então, a gente tem lá o ciclo de vida do ITIL lá, ó. O pessoal que trabalha de TI já conhece essa tela aqui, né? Estratégia do serviço, o desenho do serviço, a transição do serviço e a operação. Então, isso é muito importante, também auxilia, tá, as empresas nessa adequação da LGPD, principalmente as empresas que trabalham, tá, com atendimento a clientes, com call center. É muito importante ter esse conceito aí do ITIL em mente aí quando fazer o projeto de adequação. Avançando aqui, pessoal, sistema de gestão de proteção de dados, tá? O SGPD, ele, para vocês terem uma ideia, ele é indicado lá na GDPR, lá na lei europeia, para ser utilizado. Na LGPD não é uma obrigatoriedade, mas é uma boa prática também. O que a gente tem ali no sistema de gestão de privacidade de dados? A fase da preparação, a fase da organização dos dados, né? Do sistema, o desenvolvimento e implementação, a parte de governança, avaliação e melhoria. Olha lá o pessoal da administração, isso aqui não parece ser aquele ciclo lá, o PDCA? É isso aí. Isso também é uma ferramenta importante no projeto de adequação. Tá? E para finalizar, pessoal, essa etapa aí dos frameworks, eu trouxe uma tela, tá, do presidente da NPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, Davis Alves, que ele fez uma comparação lá, ó, nosso conhecido lá, pessoal do PMI e PMBOK, o SGPD e o ITIL ali. Ó. Então, a gente tem cada uma das etapas, né, com a relação entre eles num projeto de adequação. Então, eu tenho lá a iniciação, né, a iniciação lá do PMBOK, tem a fase de preparação, organização para proteção de dados e privacidade, a relação com a estratégia de serviço, a fase de planejamento, né? Então, eu vou estruturar, organizar os meus mecanismos, o desenho do serviço na ITIL, execução, monitoramento e controle lá, que eu começo a desenvolver, a implementação na SGPD, a fase de transição de serviço, e lá o encerramento, né? No PMBOK, a governança no SGPD, operação de serviço e sempre a questão da melhoria contínua. E lá em cima, né, pessoal, desculpa, a gente tem lá, gerente de projetos, quem é que vai fazer cada uma dessas atividades? O gerente de projetos,
o DPO ou o gerente de serviços, tá? Então, é muito importante isso aí também, eu vou compartilhar esse material para vocês, porque necessariamente, né, pessoal, quem vai fazer o projeto de adequação não necessita ser o DPO, o encarregado de dados. Pode ser o gerente de projetos, até deve ser. E, posteriormente, ele vai repassar esse processo para o encarregado de proteção de dados pessoais aí. Tranquilo, gente? Alguma dúvida aí, Ivan? Tudo certo? Uma pergunta? Marcelo, tem uma pergunta, assim, que é do Eduardo, você quer ler ela aí? Fala sobre o Centro de Operação e Monitoramento Público. Deixa eu pegar aqui. Considerando os novos centros em ambientes públicos. O que acontece, né, Eduardo? Assim, ó, as empresas públicas também têm que estar adequadas à LGPD, tá? Agora, início desse ano, o governo federal lançou uma política de cibersegurança, tá? Para os órgãos federais, mas as empresas também têm que estar adequadas. Eu sei que, se eu não me engano, foi semana passada em São Paulo, teve uma situação lá envolvendo o monitoramento do metrô, acho que foi de São Paulo, tá? Então, essa é uma questão que tem que estar muito atento, tá? Quando as pessoas fizerem essa parte da LGPD, porque não é porque tá público que não tem que estar adequada à legislação, tá? Tem que ver o grau de risco que essas informações, essas imagens vão trazer para os titulares de dados pessoais, tá? Então, essa parte, esse exemplo que tu traz aqui, Eduardo, Centro de Operações de Monitoramento Público, eles também têm que estar adequados à LGPD, tá? E você, como titular de dados pessoais, tem o direito de questionar, com certeza, tá? Espero que eu tenha respondido aí, Rafael. Eduardo, desculpa qualquer coisa, bota um ok aí para nós aí, ou a gente volta lá na pergunta aí, sem problemas. Tranquilo, Ivan? Tu é o nosso chefe aí, posso avançar? Pode seguir, à vontade. Ok, vamos lá, pessoal. Então, deixa eu avançar aqui. Bom, esse é um outro framework aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? É um framework chamado Privacy by Design, tá? Alguém já conhece? Alguém já viu esse framework? Se conhece, por favor, coloca lá no chat, tá? Ele foi criado pela canadense Anka Volkan, tá? É uma canadense que ela criou esses 7 princípios aí. Para quê? Para sempre quando a gente desenvolver um produto, um sistema, um processo novo, a gente ter sempre aquele conceito de pensar primeiro na privacidade e na proteção de dados, né? Eu vou dar um exemplo meu exemplo, eu tenho certeza que quem trabalha com projetos já deve ter acontecido essa situação, tá? Eu pensei em um projeto e aí eu cheguei lá quando eu ia entregar para o meu cliente, mas faltou essa questão da privacidade. Então eu tinha que voltar toda a situação anterior, repensar o projeto. E esse framework ajuda para isso, tá? Ele tem 7 princípios. O primeiro princípio é aquela questão do proativo e não reativo. É o exemplo que eu trouxe para vocês, tá? Eu penso a dar privacidade no início do meu projeto lá. Já na fase da iniciação lá, quando a gente vai fazer o termo de abertura lá, além de a gente atrelar o projeto ao planejamento estratégico, eu também vejo a questão lá da privacidade. Privacidade é configuração padrão. Então, assim, pessoal, isso é premissa, tá? É premissa dos projetos. Tem que pensar a privacidade. Privacidade incorporada ao design dos projetos, produtos, é muito importante ter esse pensamento. Funcionalidade completa e soma positivo. O que quer dizer isso? Vou dar um exemplo, acho que é o Ivan lá, analista de sistemas lá. O que acontece, né? Quando a gente vai implantar o sistema, vai desenvolver o sistema, não adianta ter aquele sistema engessado lá, com uma série de logins, senha, autenticação, vai a senha pelo teu telefone, tu tem que fazer Não adianta por quê? Porque o que acontece? O sistema pode ficar muito lento. Então, eu tenho que pensar nessa questão da funcionalidade. Ele tem que me dar segurança, mas ele também tem que ser funcional. Outra situação, segurança completa, né? Proteção durante todo o ciclo de vida do produto, lá, do processo lá. Eu inicio uma coleta de dados, eu termino, eu faço o tratamento e lá no meu encerramento. Tenho que pensar nessa questão também. Visibilidade e transparência, né? Eu tenho que ser transparente com o meu usuário lá, com a questão da privacidade e proteção. E o principal de todos, né, pessoal? Respeito pela privacidade e foco no usuário. Então, eu falei de uma forma rápida, enfim, depois eu posso compartilhar algum material com vocês, né, referente a esse framework aí, o Privacy by Design. Pessoal, vocês conheciam esse framework? Me deem um feedback aí no chat aí para a gente poder
Vê se está de acordo aí, por favor. Então tá. Olha só, o que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Vou mostrar o Canvas para LGPD. A gente não tem lá o PM Canvas, lá o pessoal do projeto, o pessoal de administração, não tem o Canvas. A gente tem também um PM Canvas, tá? Desculpa, um Canvas para LGPD que vai auxiliar vocês certamente, tá? Tu, gerente de projeto, tu que vai amanhã lá conversar com teus colaboradores lá sobre LGPD no teu projeto de adequação. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Pessoal, eu não vou montar um Canvas aqui no LGPD, porque não é a proposta, porque a gente não tem tempo, tá? Mas, posteriormente, né, a gente vai fazer, certamente o pessoal do PMI Goiás vai conversar com vocês, a gente vai fazer um momento só para fazer uma oficina, tá? Para a gente poder fazer essa questão do Canvas LGPD. Quem tiver interesse aí, coloca no chat aí, depois a gente entra em contato aí. Bom, o que a gente tem aqui, né? São 12 etapas para fazer esse Canvas aí. Nós vamos começar do meu lado esquerdo que eu estou olhando. Primeira situação, né? Linha de negócios da empresa. Eu tenho que pensar qual é o tipo de negócio da minha empresa. Então, a minha empresa é uma empresa de call center, é uma empresa que coleta imagens. É importante estar claro essa questão de qual é o nível de negócio da minha empresa. Outra situação, ponto 2 ali. Quais são os dados pessoais que eu vou coletar nesse meu tratamento de dados, no meu call center, na minha escola? É importante eu colocar. Você se lembra daquele conceito que eu falei do risco, tá? Você sempre, quando começarem um projeto de adequação, sempre pensem na área de maior risco da empresa de vocês, naquela que tem maior vulnerabilidade, que pode ter um vazamento de dados pessoais. Outra questão, local dos dados. Onde é que ele está armazenado? Ele está armazenado no cloud, na nuvem, ele está armazenado na minha própria empresa, num armário, lá numa sala. É importante eu ter esse mapeamento lá do local. Os riscos que eu falei para vocês, o ponto 4 ali. Vamos mapear os riscos lá desse tratamento de dados, até para eu ter uma ideia de como que eu vou trabalhar. Então, é importante ter essa questão dos riscos aí mapeados, tá? A questão 5 lá. As áreas lá, a parte lá que vão ser afetadas diretamente. Pessoal, olha aqui, ó, partes interessadas, ó, o PMBOK lá. Tá aqui, ó, nesse LGPD Canvas ali. Quais são as partes interessadas que vão ser impactadas nesse meu tratamento de dados? Eu tenho que mapear isso também. Continuando lá, né? A parte 6 lá, segurança, lógica, física, política de acesso. Quais são os mecanismos de segurança que eu tenho, tá? Para ter um plano de resposta naquele risco. Então, é importante estar mapeado isso aí. A coleta, processamento, uso, como é que eu coleto esse dado, eu processo, como é que é feito o término desse tratamento. Então, é importante no 7. O compliance lá, a parte lá da parte do compliance, está de acordo com a legislação. Pessoal que trabalha em banco, a gente tem uma série de normas lá do Bacen. Pessoal que trabalha na área de saúde, tem a parte da Anvisa. Então, eu tenho que estar atento a essa questão aí, dessa parte aí do compliance aí, das outras legislações com relação a esse tratamento de dados pessoais aí. Tá? Bom, vamos avançar também, né? O DPO. DPO já está definido, o encarregado de proteção de dados da minha empresa já está mapeado, já está formalmente definido, já está no site da minha empresa, eu já tenho um plano de comunicação com os meus clientes, com os meus colaboradores. É importante também eu mapear isso nessa parte aqui, no item 9 do LGPD Canvas. Continuando, no item 10 lá, relacionamento com terceiros lá, questão dos meus fornecedores. Pessoal, os fornecedores de vocês lá, quem tem fornecedor que trabalha com dado pessoal, ele está adequado ao LGPD? É importante vocês estarem atentos a isso, tá? Porque se tiver uma infração de um vazamento de dados, tanto eles como vocês vão ser responsabilizados. Então, é importante a gente ter mapeado aí esse tratamento de dados com esses fornecedores também aí, tá? Outra situação, né? E aí, com essas informações, aí sim, tá? A gente vai saber duas informações, né, Ivan, que os gerentes de projetos adoram, né? É o cronograma e o custo, né? É o tempo e o custo. Com isso, eu vou saber quanto tempo eu vou levar para adequar, para fazer esse projeto de adequação, e também o custo, tá? O custo desse projeto de adequação. Então, o objetivo do Canvas nada mais é para eu ter uma visão geral desse meu projeto de adequação, para eu poder apresentar para os meus diretores, apresentar para os meus clientes aí. Tá? Tranquilo, Ivan?
Como é que a Tranquilo gente até está de agora. tempo aí, Ivan? Nós Foi um pouco rápido, né, temos pessoal? Mas é temos muita aí uns informação aí. Diga, Ivan. 15 minutinhos aí 15 para a minutinhos. gente também abrir, juntando o espaço para o pessoal fazer as suas perguntinhas aí. Tem algumas perguntas aqui que eu já separei para você também, Show já, de viu? bola aí. Então Vai tá. ficar só o pessoal, não. Então tá, vamos lá. Vamos avançar lá e depois a gente já vai ter um espaço aí para as perguntas aí. Então tá. Deixa eu avançar aqui. Projeto de adequação, tá? Pessoal, quero compartilhar boas práticas com vocês num projeto de adequação. Primeira questão, tá? Olha lá o PMBOK lá, parte da iniciação, tá? Colegas, a LGPD, ela tem que estar relacionada com o planejamento estratégico de vocês, da tua empresa, tá? Tem que estar relacionada com a missão, visão e valor da tua instituição. Se ela não estiver atrelada, ela não vai fazer sentido, tá? Então, é muito importante, tá, pessoal? Vocês incorporarem a LGPD na parte lá, no teu planejamento estratégico, nos teus indicadores. Senão, o teu projeto não vai ter sucesso, tá? Então, a gente tem também a questão do planejamento, né? Planejar, fazer a execução do teu projeto, monitoramento e controle. Aqui na parte de monitoramento e controle, na iniciação, entra aqueles conceitos lá do Privacy by Design que eu falei para vocês, tá? Lá no início do projeto, eu verifico se estou pensando a privacidade, a proteção de dados, e no monitoramento e controle eu vejo se está de acordo, tá? Com o que eu falei lá na minha iniciação do projeto, no meu planejamento, tá? E, por fim, o encerramento. Gente, a gente tem que encerrar o projeto. Tem que ficar claro para todo mundo que o projeto foi entregue e agora vai virar um processo na instituição. E agora o grande desafio, né? Gerentes de projeto, pessoal que trabalha com processos, né? Como é que eu vou fazer essa transição de um projeto para o processo de adequação? Pessoal, existem algumas pesquisas, tá, que 70% das empresas no Brasil ainda não estão adequadas à LGPD. Elas estão em processo de adequação. Então, é muito importante, tá? Se a tua empresa não iniciou o teu projeto de adequação, começa, por favor, a pensar nessa questão do projeto para virar um processo. E quais são as boas práticas, né, que a gente vai orientar, vai sugerir para vocês aqui nessa formação? Primeira questão importantíssima, né? Formalizar a entrega do projeto, lá o meu termo de encerramento, minha documentação, minha apresentação, fazer uma reunião de fechamento com os diretores, com os gestores, se a tua empresa não é muito grande, com os teus colaboradores. Ó, entreguei um projeto, agora é um processo, tá? Vai virar um processo de segurança da informação na instituição. E, fundamental, né, pessoal? A gente tem que ter um encarregado de proteção de dados definido. Por quê? Porque é ele que vai capitanear esse processo na instituição. Se a gente não tiver esse encarregado, vai ficar muito difícil, tá? Porque, como é um processo, vocês sabem que o processo tem que ser um dono, né? Se o processo não tiver um dono, não adianta nada. Então, é importantíssimo a gente ter um dono desse processo, e esse processo é o encarregado de proteção de dados pessoais. E melhoria contínua, né? A gente tem indicadores, tu tem uma área na tua empresa com relação à proteção de dados e privacidade, tem indicadores para essa área, sempre trabalhar naquele conceito da melhoria contínua. Pessoal, deixa eu apresentar, então, para já encaminhar o encerramento aqui, tá, Ivan? E já depois a gente, na parte das perguntas, o case do Colégio Farroupilha de Porto Alegre. Tá? Então, como eu falei para vocês, eu trabalho numa instituição de ensino de Porto Alegre, é uma instituição que já tem mais de 160 anos, muito tradicional aqui do Rio Grande do Sul, e a gente iniciou esse projeto de adequação lá em 2019. Tá? Em maio de 2018, a lei foi promulgada pelo Michel Temer, né? Entrou em vigor só ano passado, em setembro, né? Mas desde 2019 a gente já está pensando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E quais foram os pilares, né, do projeto de adequação do colégio lá, referente à proteção e privacidade de dados? Primeira questão, pessoal, muito importante, o apoio da alta administração. Por isso que eu falei para vocês, você tem que atrelar a LGPD ao teu planejamento estratégico. Para quê? Para fazer sentido a alta administração. Se o teu diretor, se a sua direção não comprar essa ideia, você não vai conseguir executar esse projeto. Tá?
trabalhar com o conceito de projeto, a gente ter um encarregado de proteção de dados já durante o projeto, não que necessariamente ele vai conduzir o projeto, mas ele tem que estar envolvido, tá? Aliar a LGPD ao planejamento estratégico, integração entre as áreas de negócio. Então, é fundamental ter essa integração, tá? A área de proteção de dados, ela não trabalha sozinha, ela tem que ter integração com o RH, com a contabilidade, com o financeiro, com a secretaria, com a TI, com o jurídico. Então, é muito importante, tá? Esse profissional ter um bom trânsito entre as áreas, saber trabalhar, o pessoal lá do PMI, lá, aquele conceito lá da opinião especializada, né? É importante a gente ter pessoas que conheçam o processo, tá? Porque o encarregado não vai conhecer todas as nuances lá do teu processo, lá seja interno ou externo. Ele precisa do apoio. Então, é fundamental ter essa integração entre as áreas, né? Boas práticas de segurança da informação, a gente já falou, essas questões ali, os frameworks. A parte da due diligence, então, assim, ó, trabalhar com o teu fornecedor está adequado, tu avaliou lá os processos de segurança da informação, tu amarrou o teu contrato lá, que tu compartilha dado pessoal com esse fornecedor, com as cláusulas da LGPD, é fundamental essa parte aí também. Passando por conscientização dos teus colaboradores, tá? Teus colaboradores têm que saber o que é LGPD, tá? As boas práticas da segurança da informação. E aí, essa parte da conscientização é muito importante, aí é o desafio, tá? Para o encarregado de proteção de dados, porque tu tem que apresentar essa questão da segurança da informação que faça sentido para o colaborador, tá? Não adianta eu ler a ISO 27002 e falar para ele, a senha tem que ser assim, controle de acesso, não, eu tenho que atrelar a realidade daquele colaborador. Esse é o grande desafio, tá? Tem que fazer sentido, tem que atrair ele. Então, é importante essa parte da conscientização, e aí a gente vai desembocar no processo e cultura, tá? A tua instituição tem que ter essa parte de processo e cultura da privacidade e proteção de dados pessoais. Tá? A gente tem um exemplo aqui, esse aqui é a política lá de proteção de dados pessoais. Eu acho que eu coloquei lá no material, Ivan, se tu puder compartilhar para o pessoal aí, tá? Ela tá pública aí. Essas são o quê? São as regras do tratamento de dados da comunidade escolar lá no Colégio Farroupilha lá. Tá? Então, trouxe de uma forma sucinta para vocês, mas para mostrar, tá? Que é possível, pessoal, a gente fazer um projeto de adequação e depois ele desembocar num processo. Mas é muito importante, tá? Que a gente, se você já não começou, por favor, já está atrasado, tá, pessoal? A lei já entrou em vigor em setembro e as multas, sanções, vão entrar agora em agosto de 2021, certo? Então tá, acho que é isso aí, Ivan. Quero agradecer aí, pessoal. Esse é um material de consulta, a gente vai distribuir, compartilhar aí para vocês, né? Espero não ter sido muito rápido, porque a gente teve pouco tempo, são muitas informações, né? Mas agora sobrou um tempinho, né, Ivan, para a gente poder responder as perguntas aí. Vamos bater um papo. Antes, pessoal, nós vamos fazer uma pesquisa com vocês. Se quiser compartilhar a tela aí, ou para a gente abrir as câmeras aí, nossa. Nós vamos fazer uma pesquisa com vocês. Eu acredito que o pessoal vai botar aqui, ou senão vai mandar por e-mail depois. É uma pesquisa para poder avaliar esse webinar aqui, saber qual foi a expectativa de vocês, se atendeu mesmo aquilo que vocês buscavam. São perguntinhas rápidas, a pesquisa, o link da pesquisa está aí, inclusive já colocaram aí, a Manuela. Obrigado, Manuela. Ela já colocou o link. Enquanto a gente vai fazendo as perguntas aí, clica lá no link, pessoal, entra lá, responde o formuláriozinho, são perguntas rápidas, só para avaliar como é que foi esse webinar, porque ele serve como melhoria para os próximos, e cada palestrante que a gente for trazendo aqui, a gente vai buscando esses feedbacks, e aí a gente vai melhorando os próximos webinars. Vamos lá, enquanto vocês vão respondendo aqui, eu tenho algumas perguntinhas aqui, que quando a pessoa fez a inscrição, ela colocou lá, alguns colocaram algumas perguntas. Então eu vou logo na primeira que eu filtrei aqui. Quais os maiores desafios de implementar LGPD no poder público, no serviço público? No serviço público, né? Bom,
O grande desafio, primeiro, é aquilo que eu tinha comentado, né, Ivan? A LGPD é tanto para empresas privadas como também empresas públicas, tá? E também terceiro setor. Então, ela é tanto para essa... E a grande questão está o quê? Na gestão das pessoas, tá? São as pessoas que fazem os processos, né? Então, a gente tem que trabalhar em conjunto com essas pessoas, ter o apoio da alta administração. A gente já tem alguns viés, a própria NPD, com a sua criação, a gente já tem uma integração, tem uma série de órgãos públicos que já tem a sua política de privacidade, já tem o seu encarregado de dados, mas a grande desafio, não apenas a LGPD, né, Ivan? Todos os projetos, né, é a gestão de pessoas. Né? A gestão de pessoas é um grande desafio. E a gente, como encarregado de dados, como gestor de projetos, Deu uma travada aí, Marcelo? Acho que ele travou mesmo. Travou. Deu uma travadinha aí, vamos ver se ele volta daqui a pouquinho. Mas como o Marcelo estava falando aí, só complementando, a gente brinca muito quando a gente fala de LGPD, que até o caderninho lá onde faz as anotações, dadas as informações, os pedidos, lá na mercearia, também são dados que estão sendo colocados, que estão sendo expostos. Então, isso é importante que vocês sempre observem que toda empresa, toda organização, indiferente do tamanho, do porte dela, precisa se adequar. E uma informação que o Marcelo trouxe agora há pouco, falando que 70% aí das empresas não estão adequadas ou estão em processo de adequação, isso é uma verdade. E agora, como diz a expressão, o bicho vai pegar, porque daqui a 3 meses começam as multas. Apesar que já tem movimentos em cima disso aí, em cima dos vazamentos que já estão acontecendo, dos casos que já foram acontecendo, daqui a 3 meses começam as multas. Então as empresas vão ficar assustadíssimas com o quanto ela tem uma jornada de adequação que precisa ser trabalhada. E a alta administração precisa enxergar isso. Quando ele fala lá que o serviço público também precisa dessa alta administração, os bons gestores públicos estão atentos a essa legislação e eles sabem que a implementação é necessária. Então, fica a dica aí para quem está como gerente de projetos ou quem tem aí a visão de que vai ser um DPO numa futura adequação da empresa, sabe que o processo é bem complexo. E não é só, lembrando daquele iceberg lá no início da apresentação, né? Não é só aquela pontinha do iceberg lá que faz a diferença, não. Para baixo, dentro do mar, ali tem um monte de políticas, tem um monte de boas... Ô, Marcelo, estou só complementando. Desculpa, pessoal, deu uma oscilação na minha internet e caiu tudo aqui. Perdão, pessoal. Eu estava só comentando aqui com ele, só complementando aquilo que você falou da alta administração, né? Então, assim, eu brinquei até, falei que até o mercadinho lá, que tem a sua caderneta de anotações lá dos pedidos, que tem o telefone, que tem o CPF, que tem tudo lá, é um dado pessoal que está ali exposto, está ali registrado. Se tiver um vazamento, alguém for lá, botar o caderninho dentro da bolsa e levar, já é vazamento de informação, né? Então... Isso. A própria NPD ainda precisa regulamentar essas questões envolvendo os microempresários, esse processo ainda com essas empresas aí. A outra pergunta aqui o DPO precisa saber o fluxo de cada setor no que tange aos dados não dados sensíveis? Ou seja, o DPO precisa saber todo o fluxo do uso dos dados dentro da empresa? É importante, né? É importante que pelo menos ele saiba, ele tenha um bom trânsito, tá? Ele saiba quais são as pessoas que vão poder auxiliar ele nesse processo de adequação, tá? No projeto e depois processo, tá? É importante, tá? Existe até alguma questão, né, que tem algumas empresas jurídicas, eles estão oferecendo o DPO as a service, que a gente fala, né? Para determinados clientes, né? Mas cada caso é um caso, tá? Mas com relação ao processo, tá? É pelo menos importante que ele conheça, tá? Qual é aquela área de risco que pode ter algum impacto com relação ao vazamento de dados pessoais. Só para complementar também, dentro dessa jornada de adequação aí, nós temos uma fase, vamos dizer assim, que é a fase do que a gente chama de mapeamento, né? Que justamente vai medir esse fluxo dos dados, de onde eles estão partindo, quem é que usa esses dados, como é que eles são eliminados, né? Então, quando esse mapeamento é feito, o DPO lá na frente vai ter acesso a esse mapeamento, ele vai saber exatamente de onde que está, como é que está sendo o fluxo desses dados.
Deixa eu ver a outra pergunta aqui. Vou fazer mais duas, aí a gente encerra o nosso bate-papo aí, que é o tempinho do pessoal terminar de fazer a votação aí e responder a votação, não, desculpa, o formulário aí para responder o nosso questionário. Olha o pessoal da Software Houses preocupado aí, né? Porque caiu de novo. Marcelo? Oi, voltei. O pessoal da Software House estão preocupados aí, né? Porque eles tratam bastante uma quantidade grande de dados, né? Como é que elas devem fazer para ficar seguras, né? No caso, com impacto em cima da LGPD. Tem que adequar, né? Lógico. Mas tem algum complemento para ela ficar mais segura ainda? Primeira sugestão, tá? Mapeie os dados que tu coleta desses teus clientes, tá? Vê quais são os dados que são coletados e quais realmente que são importantes, tá? A primeira questão é isso. Depois, é importante ter um mecanismo de consentimento, tá? Desses clientes, ter o consentimento desse uso dos dados pessoais aí, porque é uma das bases legais, tá? Tu tem um tratamento comercial, tem que ter o consentimento lá desses teus clientes aí. Então, primeiro mapeia os teus dados para saber, se lembra daquela questão da finalidade do dado, para que eu preciso do dado, né? É necessário para minha relação comercial e depois o consentimento, que é fundamental. E para a gente encerrar aqui, uma pergunta sobre transparência, né, das informações. Como é que é feito o processo de gestão da comunicação e a transparência para o usuário que fornece os dados, né? O titular dos dados vai receber essa comunicação de como que os dados dele estão sendo tratados, né? Então, e isso tem precisa ficar bem claro, porque a lei exige isso, né? Essa clareza. Marcelo travou novamente lá. Então, só para complementar aqui, enquanto ele tenta voltar, a gente encerra. Então, respondendo a essa pergunta aqui, vou fazer às vezes aí. Como eu disse lá no início, eu também atuo diretamente com os projetos de adequação à LGPD. Então, essa transparência, ela deve existir, essa comunicação tem que ser direta com o usuário, com o cliente, principalmente através das políticas de privacidade, que a empresa, que dentro do projeto de adequação, ela vai acontecer. Então, com essa política exposta, através de um QR Code ali na loja, que a pessoa vai comprar, olha, como é que é a nossa política de privacidade, como é que a gente trata os seus dados, como é que a gente descarta, para qual finalidade e assim por diante, essa exposição ela é importante. Estou só comentando aqui, Marcelo. Estou só comentando aqui. Bem estável a internet, pessoal. Peço desculpa aí para vocês, tá? Pela internet estável aí. Então, assim, eu só estou comentando a exposição, né, a transparência para o público, né, através das políticas de privacidade que são colocadas no site, um QR Code que coloca na loja ali para a pessoa ir lá e fazer a leitura, entender como é que os dados estão sendo tratados, entender como é que a finalidade para aquele dado, né, porque é um princípio, ele é saber qual é a finalidade mesmo, para tentar minimizar os dados e usar ele para o fim necessário para aquele processo. Então, essa é a forma de exposição, vamos dizer assim, na comunicação. Mas se quiser completar aí, a gente encerra com o seu complemento. Bom, basicamente é isso aí, a questão da finalidade, né? O princípio, para que tu precisa, né? Esse é o grande desafio que as empresas têm que estar atentas, porque eu comparo muito a LGPD ao Código de Defesa do Consumidor. O pessoal que é um pouquinho mais velho deve se lembrar, tá? Lá, ano passado, fez 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, foi em 1990. O pessoal não entendia para que servia, tá? E a LGPD vem nesse mesmo viés, tá? Quem estiver adequado à LGPD certamente vai sair na frente, tá? Com relação aos seus clientes e também novas oportunidades de negócio. É só uma experiência, né? Esses dias eu cheguei numa loja, eu tô falando de Goiânia, né? Cheguei aqui numa loja e perguntou se podia tirar a biometria. A minha biometria para uma compra. Eu falei, mas qual que é a finalidade disso? Não, porque precisa, nem eles souberam explicar. Então, assim, a organização, além de ter a exposição para o cliente, o colaborador tem que estar orientado, aquele que está na linha de frente ali, tem que estar orientado para expor de forma clara para o cliente. Marcelo, eu quero agradecer muito em nome do PMI Goiás, essa presença. Eu vou confessar uma coisa para vocês, conheci o Marcelo hoje, né? A gente não se conhecia, a gente está conhecendo hoje, e já fiquei amigão do Marcelo aí, porque a gente vai conversar muito sobre LGPD, sobre a adequação, né? Mas esse é o fator PMI,
isso é a comunidade de gestão de projetos, é você poder trocar essas experiências com outros profissionais que estão na mesma linha, que estão no mesmo segmento que você atua, né? Então, aproveitem essa oportunidade, sejam parceiros do PMI através de um voluntariado, através de uma filiação, vocês sintam-se à vontade. Quem não estava aí no início, quem quiser se filiar, manda um e-mail lá para o contato@pmi.gov.org.br e a gente pode disponibilizar um voucher lá para eliminar os $20 do capita, a pessoa paga só a filiação. Quem quiser, manda um e-mail lá e fala assim, eu quero, me dá meu voucher aí que a gente providencia para vocês. Então, Marcelo, muito obrigado, a gente vai se falando. Eu quero agradecer também a Poliane, que é a nossa diretora de... Quer falar rapidinho aí, Poliane? 2 minutinhos, você e a Emanuele, quero agradecer aí. Vamos abrir esse espaço para a gente encerrar. Eu acho que a Poliane não está. Ela estava no celular. Então, pode agradecer aí. A Emanuele é a nossa gerente desse projeto, né, Emanuele? Ela que está conduzindo aí. Então, 1 minutinho aí para você. Bem, agradecer aí a participação de todos aqui nas perguntas, né? E a participação aí do Marcelo. Gratidão aí, Marcelo, aí pela apresentação. Muito boa a sua apresentação. Obrigado, Poliane. O prazer foi meu aí, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? O PMI, né? Coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI. Então, é bem isso que o Ivan traz aí para nós. Ivan, se você quiser falar, porque aqui a Daniela está perguntando se para o voluntariado precisa se filiar. Não e sim. Respondi? ou dificultei, né? Na verdade, o que acontece? Quem perguntou foi a Daniela. Daniela, deixa eu te explicar rapidamente aqui. O voluntariado, são 2 portas de entrada, o voluntariado e a filiação, tá? A gente não pede que seja filiado num primeiro momento em que você vai se voluntariar. Por quê? A gente entende que é uma forma de experimentação, você quer entender mais o que é o PMI, se envolver um pouquinho mais. Então, por exemplo, você pega um projeto lá, você foi selecionada para fazer parte de um projeto, você atua no projeto completo só como voluntária, sem filiação, sem problema nenhum. A partir do momento em que você for se envolvendo mais e perceber os benefícios, as vantagens que o voluntariado traz, mais a filiação, e for envolver em projetos mais complexos dentro do PMI, aí sim a gente pede que, sendo justo, né, para ambos os lados, que a pessoa se filie, né? Comigo aconteceu assim. Eu entrei como voluntário do seminário, né, de 2015, depois eu fui convidado para participei de uma seletiva para gerenciar o 7º curso. Depois que eu gerenciei o 7º curso, eu já me filiei, porque aí eu queria me envolver mais. Então, essa degustação, vamos dizer, se eu estou usando essa palavra degustação, para você experimentar e entender se é aquilo mesmo, né? Porque tem muita gente que, eu quero entender gerenciamento de projeto, mas às vezes não é aquilo que ele está buscando, né? Apesar que isso é um pouquinho só das pessoas que entram com essa percepção de que não é aquilo, mas fica aí o convite para se voluntariar e depois filiar. Por isso que eu falei não e sim. Pode mandar, Daniela, que quer entender melhor, né? Depois você pode mandar um e-mail lá para o contato@pmigol.org.br e aí eu passo meu telefone lá, tudo aí você entra em contato, a gente vai se falando lá e trocando ideia. Marcelo, 1 minutinho aí para você encerrar, para a gente poder fechar a nossa sala de hoje. Então tá, pessoal, muito obrigado aí pelo convite aí, né, o PMI Goiás, também o pessoal que está junto com a gente aí, tá? Foi um grande prazer aí trocar ideia com vocês, aí apresentar esse material aí sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e os projetos aí, tá? Um grande abraço aí e boa noite aí. Boa noite. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Emanuele. Pessoal, todos aí, ficaram até agora. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem atentos aí que a gente vai divulgar mais coisas pela frente. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.